Olá a todos, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano. Vamos dar continuidade às nossas aulas, então aqui nossa aula número 5. Nessa aula a gente vai falar hoje sobre sequências de Cauchy, o critério chamado de Cauchy e o critério de Dirichlet para séries, tá? E a n é uma sequência de Cauchy, se para todo epsilon maior do que zero, existe um natural n0, tal que se m e n forem maiores que n0, então a gente vai ter que a distância entre eles, ou seja, a m menos a n, é menor do que epsilon, tá? Então, como eu falei, a gente está falando que a gente pode escolher um epsilon tão pequeno quanto a gente queira, de maneira que a distância entre os elementos da sequência, tá? Fica pequena, ou seja, fica nessa distância. Lógico, para mn suficientemente grandes, tá bem? Eu coloquei a noção de distância aqui, o d aqui de distância, porque essa noção de sequência de Cauchy, ela é mais ampla, tá? Ela é mais geral, a gente pode usar ela em outros espaços, por exemplo, espaços de funções. Onde a gente tem uma métrica, que é uma distância que mede elementos desse espaço. Então, no caso dos reais, a distância aqui é dada pelo módulo, tá? Tudo bem? E é interessante quando a gente define sequência de Cauchy, a gente tem a definição de completude de espaços. Então, a gente fala que um espaço é completo se toda a sequência de Cauchy converge para um elemento do espaço. No caso dos reais, isso vai acontecer, ou seja, o conjunto dos números reais é um conjunto completo, no sentido que toda a sequência de Cauchy converge para um elemento do espaço. Mas em espaços mais gerais, isso nem sempre é verdade, tá bem? Tá, então, um exemplo de uma sequência que não é de Cauchy é essa daqui. Então, essa tem uma sequência zeros e uns. Note que quando eu olhar para a distância entre AN menos AM, essa distância ou ela vai ser zero ou ela vai ser 1. Então, quando que ela vai ser zero? Ela vai ser zero quando o M e o N forem pares ou ímpares simultaneamente, tá? E ela vai ser 1 quando um for par e outro for ímpar, tá? Então, nesse caso, por que ela não é de Cauchy? Então, dado epsilon igual a meio, por exemplo, se a gente tomar epsilon igual a meio, não vai existir n0 natural, tal que para todo m e n maior que n0 implica que a distância entre an menos am fica menor que meio. Tá? Isso é verdade porque, bom, você sabe que isso aqui sempre vai valer zeros e uns, então, dado um n0 qualquer, sempre vai ter algum caso que isso aqui vai ser 1, tá bem? Então, portanto, essa sequência não é de Cauchy. Um exemplo de uma sequência que é de Cauchy é essa daqui. Então, essa daqui é uma sequência onde o AN, nesse caso, converge para 1. Bom, daqui a gente tira que para todo epsilon maior do que zero, existe um n0, tal que, se você tiver n maior que n0, implica que a distância do AN até 1 fica menor do que epsilon, tá? A gente sabe que ela converge para 1. Bom, eu quero mostrar que essa sequência ela converge para que ela é de Cauchy, ou seja, a distância dos termos fica pequena. Nesse caso, veja que se eu fizer assim, então dado epsilon maior do que zero, a gente vai ter que a distância entre AM e AN, eu posso somar e diminuir A aqui dentro. Então, eu vou ter que AM menos A mais A menos AN. Veja que eu estou somando e diminuindo, então não está alterando. Aí eu posso usar desigualdade triangular nesse caso. Então, daqui eu tiro aqui AM menos A, separando o módulo, né? Mais AN menos A, tá bem? Estou separando em duas partes. Agora, note que essa expressão que eu escrevi aqui em cima vale para todo epsilon que eu escolher, vai existir um n0. Tal que se eu pegar m e o n maior que n0, isso aqui vai valer, tá? Então, se dado epsilon maior do que zero, tome esse n0, tá? O n0 dessa definição. Então, se isso acontece, então você vai ter que, se você tiver m e n maior que n0, implica que vale essas coisas aqui, tá bem? Ou seja, essa distância fica menor que epsilon mais epsilon, ou seja, a distância fica menor que 2 epsilon. Ou seja, fica tão próxima quanto você queira, tá? Tem gente que não gosta de escrever e chegar num 2 epsilon, uma constante multiplicando epsilon, tá? Não precisa deixar como epsilon só, tá? Ou seja, essa conta que eu fiz aqui tá certa, eu tô chegando aqui e continua sendo arbitrária, tá?
Então, mas se você quiser arrumar, dá para fazer assim, ó. Você pode colocar assim, para todo epsilon maior do que zero, você sabe que a sequência converge para 1. Então, para todo epsilon maior do que zero, existe um n0, tal que se n for maior que n0, implica que essa distância fica menor que epsilon sobre 2. Tá bem? Isso é verdade também. Tá? Vai existir um n0 que satisfaz isso. Bom, aí se você tomar epsilon maior do que zero e mn maior que n0, você sabe que essa expressão vai ser menor que epsilon sobre 2 e essa expressão menor que epsilon sobre 2. Então, ou seja, a m menos a n fica menor do que epsilon, tá bem? Portanto, a sequência é de Cauchy. Então, se ela converge para um número aqui, nesse caso, para 1, ela vai ser de Cauchy. Esse aqui é um outro exemplo, tá? No caso, esse exemplo aqui é parecido com o anterior. Nesse caso aqui, a sequência AN converge para E, tá? Que é o número de Euler, o número de Neper, né? Também. É 2,71 quebrado, né? Tá? Eu coloquei esse exemplo aqui, tipo, a demonstração é igual àquela outra. Tipo, você vai colocar a m menos a n e vai somar e diminuir o limite aqui, no caso o e, né? E vai separar usando a desigualdade triangular. Então, você consegue mostrar que ela é de Cauchy. Eu coloquei esse exemplo só para mostrar que nesse caso daqui, ó, esses termos daqui, esses números são todos racionais. Tá? E o e, no caso, que é o limite da sequência, ele não é racional. Tudo bem? Então, o que eu estou falando? Com isso aqui eu estou falando que se eu tomar uma sequência de Cauchy nos racionais, nem sempre ela vai convergir para o número racional. Tá? Então, ou seja, os racionais, esse conjunto, né, não é completo. Já isso não acontece nos reais, tá? Então, quando a gente define os reais é um conjunto completo. A definição de reais é um conjunto que é um corpo ordenado completo, tá? Bem ordenado, na verdade. Então, assim, só para mostrar que essa parte de sequência de Cauchy fica interessante quando a gente trabalha com espaços mais complicados, tá? Ou seja, espaços de funções e tal. Nesse caso dos reais, ele vai ser completo. Então, toda a sequência de Cauchy vai convergir e a gente vai mostrar isso mais para frente, tá bem? Bom, aqui a gente vai começar com os resultados. O primeiro resultado que eu já falei na aula 1, na verdade, é o teorema de Bolzano-Weierstrass, né? Que é na reta, que fala que toda sequência limitada possui pelo menos uma subsequência convergente. Esse teorema de Bolzano-Weierstrass eu coloquei aqui na reta porque ele é mais geral, tá? Ele vale para espaços topológicos e aí muda um pouco a definição. Mas quando a gente restringe o resultado na reta, a gente fica com esse teorema, ou seja, toda sequência limitada possui pelo menos uma subsequência convergente. Agora a gente vai começar a provar teoremas sobre a parte de sequência de Cauchy. Então, o primeiro deles é que toda sequência de Cauchy é limitada. Veja que a demonstração, você tem que, se ela é de Cauchy, né? Então, se a n é de Cauchy, para todo epsilon que se escolher, né? Vai existir um n0, tal que, se você tiver m e n maior que n0, isso vai implicar que a distância deles, a m menos a n, fica menor do que epsilon. Tá bem? Isso é ser de Cauchy. Então, agora a gente vai fazer assim, ó, vamos fixar, tá? Vamos fixar epsilon, que a gente está escolhendo um epsilon qualquer, então vamos fixar epsilon e n igual a n1, tá bem? Que é um cara maior que o n0 que a gente está escolhendo aí. Então, dessa forma, o que a gente vai ter? Então, daqui a gente vai tirar aqui, dessa expressão, né? A gente vai tirar aqui o AM, que é um termo geral aí, ele vai estar entre a n1 mais epsilon e a n1 menos epsilon. Isso vale para todo m maior que n0. Ou seja, então você está falando assim que todos os termos da sequência, a partir do n0, estão limitados entre esses dois elementos aqui. Tá bem? Onde n1 é um número fixado, que a gente pegou maior que n0, epsilon também é um número fixado. Então a gente consegue concluir que ela é limitada. Veja que eu não estou falando que toda a sequência está nesse intervalo. Eu estou falando que a partir do n0 todo mundo está nesse intervalo. Então, no caso aqui, quem que seria o limitante superior? Se eu chamar de L esse limitante superior, esse limitante superior vai ser o quê? Vai ser o máximo entre esse número daqui, a n1 mais epsilon, que eu escolhi, que está fixo, e quem? E os anteriores que ficaram fora desse intervalo, ou seja, o A1, o A2, até o AN0. Tá bem? Então, ou seja, eu pego o maior deles, esse cara daqui vai ser o limitante superior.
De maneira análoga, eu vou ter o limitante inferior como sendo o mínimo entre esse elemento e os que ficaram fora do intervalo. Tá bem? Então, portanto, toda a sequência de Cauchy é limitada. Tá, esse aqui é um outro teorema, tá? Um outro resultado, que fala que se você tem uma sequência de Cauchy, que a chamada de AN, estou chamando de AN, se ela possuir uma subsequência convergindo para A, então o limite da sequência vai ter que ser A. Tá? Então a demonstração é assim, você tem... Então eu vou escrever do lado aqui que a gente tem. A gente tem, por um lado, a gente tem que AN é de Cauchy. Tá? E por outro lado, a gente sabe que existe uma subsequência, ANJ, que converge para A. Tá? Daqui a gente tira aqui AM menos AN fica menor que epsilon. E daqui a gente tira aqui ANJ menos A fica menor do que epsilon. Lógico, eu deveria escrever toda aquela história, né? Ou seja, para todo epsilon maior que zero, vai existir um N0. Nesse da casa aqui, ou seja, a gente sabe que existe um N0, tá? Tal que para todo MN maior que N0 vale essa expressão. E aqui desse lado de cá, a gente vai falar assim, ó, para todo epsilon maior que zero, existe, vou chamar de N1, tá? Para não ser, porque eu não sei se é o mesmo N0, né? Vai existir um número aí, tal que para todo NJ maior que N1, vai valer essa expressão, tá? Bom, eu posso dividir por 2 também, como eu fiz no passado, tá? Posso colocar sobre 2, por quê? Porque vai aparecer uma soma aí, tá? E vai aparecer para dar epsilon. Então, juntando essas duas informações aqui, eu tiro que, dado epsilon maior do que zero, existe um N2 aqui, que é quem? Eu quero que valha essas duas expressões, ou seja, valha essas duas coisas. Ou seja, eu vou tomar ele então como sendo o maior valor entre N0 e N1. Tá? Tal que, se você tiver N maior que esse N2, se você tiver N maior que N2, então quer dizer que se N é maior que N2, ele é maior que N0 e vai valer essa expressão. Por outro lado, ele é maior que N1 também e vai valer essa expressão. Então eu vou tirar aqui AN, que é os termos da sequência de Cauchy, menos A, isso vai ficar igual a... Eu vou somar e diminuir a ANJ, então vai ficar AN menos ANJ mais ANJ menos A. E agora aqui eu abro usando a desigualdade triangular os módulos, tá? Então daqui eu tiro que isso aqui vai ficar menor ou igual aqui AN menos ANJ mais ANJ menos A. Note que essa expressão fica menor do que epsilon, por essa propriedade de ser de Cauchy. Menor que epsilon sub 2 eu coloquei, né? E essa expressão aqui, que vem do fato da subsequência convergir para A, também vai ficar menor que epsilon sub 2. Então essa conta fica menor do que epsilon. Tudo bem? Então desse jeito a gente provou que se tem uma sequência de Cauchy e essa sequência tem uma subsequência que converge para A, então o limite da sequência também, dessa sequência de Cauchy também vai para A. Esse aqui é mais um teorema, mais um resultado. A gente tem que uma sequência de números reais é convergente se e somente se ela é de Cauchy. Então veja, se ela é uma sequência convergente, implica que ela é de Cauchy. Então vamos fazer primeiro a ida, tá? Se a n converge para A, então para todo epsilon maior do que zero, existe um n0, tal que se n maior que n0, implica que a distância do AN até o A fica menor do que epsilon. Tá bem? Eu quero mostrar que ela é de Cauchy. Então, note que se você tomar m maior que n0, a m menos a também fica menor que epsilon, tá? Então, de novo, vai aparecer uma soma, tá? Então, vou fazer dividido por 2 aqui. Não precisaria, tá? No final ficaria 2 epsilon, mas aqui eu quero fazer para aparecer epsilon. Então, isso aqui continua sendo verdade. Para todo epsilon maior que zero, vai existir um n0, tal que se n for maior que n0, implica isso daqui. Assim, se você tiver mn maior que n0, então a gente vai tirar aqui am menos an, fica igual, eu vou somar e diminuir a dentro aqui da expressão, tá? Para não alterar, né? Menos an, e vou separar usando a desigualdade triangular de novo. Então vai ficar am menos a mais an menos a. Veja que eu mudei o sinal, multipliquei por menos 1 dentro do módulo, que não altera nada, né? E aí daqui eu tiro que isso daqui é menor que epsilon sobre 2, e essa expressão é menor que epsilon sobre 2. Então tudo isso aqui fica menor do que epsilon. Tá bem?
Então, portanto, a ida, né, tá falando assim, se a sequência ela é convergente, então ela é de Cauchy. Veja que essa conta que eu fiz aqui é a mesma que eu fiz no exemplo 2 e 3 lá, tá? Eu sabia que a sequência convergia, então eu consigo mostrar, usando que ela converge para algum número, que ela é de Cauchy. Agora vou mostrar a volta, tá? A volta, ela é um corolário dos resultados passados, tá? Então a gente está falando assim, suponha que é de Cauchy. Então, se a n é de Cauchy, então implica a n limitada, tá? Que foi um dos resultados. Pelo teorema de Bosano-Weierstrass, implica que existe a nj que converge para o número. E pelo último resultado que a gente fez aí agora há pouco, a gente vai ter que, se ela é de Cauchy e ela tem uma subsequência que converge para A, implica que a n converge para A. Tá bem? Ou seja, portanto, você tem que, se a sequência de Cauchy, ela é limitada e, portanto, ela tem uma subsequência que converge, e se ela é de Cauchy e tem uma subsequência que converge, ela converge para o mesmo número, tá bem? Então a gente chegou no resultado, que ela é convergente se e somente se ela é de Cauchy. Isso, lembrando, só vale em certos espaços, tá? No caso aqui, a gente está trabalhando tudo sobre os reais, então nos reais isso é verdade, tá bem? Agora a gente vai passar para os critérios, ou seja, a gente vai aplicar a teoria de sequências de Cauchy na parte de séries, né? Então, o primeiro critério, o critério de Cauchy, veja que ele está falando assim, ó, você tem uma série somatória de AN, ela é convergente se e somente se, para todo epsilon maior do que zero, existe um N0, tal que se N for maior que N0 e P maior ou igual a 1, então se tira que essa soma é menor que epsilon. Veja que o que ele está escrevendo, ele só está reescrevendo o que a gente já falou, tá? Só que aqui a gente está tomando a sequência como sendo Sn, tá? Então, essa expressão que a gente tem aqui, ó, é uma expressão, ou seja, essa expressão aqui é isso aqui, né? É módulo de Sm menos Sn. A gente está falando que as somas parciais são de Cauchy, tá bem? Lógico, aqui eu estou considerando o M como sendo N mais P, tá? Então, dizer isso daqui é dizer que as somas parciais são de Cauchy, tá? Então, não tem nem o que fazer aqui nesse caso. Já tá demonstrado para o caso mais geral, tá? Esse caso aqui é só um caso particular onde a sequência é somas parciais. E aqui a gente vai falar do último critério, tá? O último critério é o critério de Dirichlet. Ele fala assim, ó, você tem a série somatória de Bn a n, e a gente supõe que a sequência an é decrescente com o limite do an indo para zero. Além disso, a gente vai supor que essa soma dos bn's, ou seja, a soma de 0 até n do bk aqui, fica limitado, ou seja, é menor ou igual com uma certa constante positiva. Então, nessas condições, essa série é convergente. Note que esse critério de Dirichlet é mais geral que o critério das séries alternadas, por exemplo. Então, se você tomar nas séries alternadas, você está com uma coisa assim, né? O critério diz isso aqui, ó, menos 1 elevado a n, com n de 1 até infinito, né? De 0 até infinito. Bom, então, o que ele fala? Ele fala assim, essa série alternada, ela converge se o an decresce para zero, ou seja, é decrescente e vai para zero, converge para zero desse jeito. Note que nesse caso daqui a gente está usando o critério de Dirichlet, onde os bn's, ou seja, o bn é menos 1 elevado a n. Se você pegar essa soma aqui, ó, de menos 1 elevado a n, com n de 1 até um certo k, né? Ou seja, e pegar um módulo, você vai ver que isso aqui sempre vai ficar 1 ou 0, 1 ou 0, 1 ou 0, tá? Então isso aqui é menor ou igual a 1. Tudo bem? Então a gente está nessas condições. Então isso aqui está fazendo o papel desse BK aí, no caso. Tá bem? Então o critério de Dirichlet é um critério mais geral, tá? Eu não vou demonstrar ele, tá? Tá feito no livro lá, a demonstração não é tão longa. E a ideia é você usar o critério para séries, que é o critério de Cauchy. Então a gente usa o critério de Cauchy aí dentro para demonstrar que vale esse teorema, tá? Também usa um lema chamado lema de Abel, que também não é muito complicado, mas demora um tempo, tá? Mas podem procurar nos livros, lá no livro do Guido Orizzi, eu sei que está demonstrado. Tá, aqui a gente vai fazer um exemplo para usar o critério de Dirichlet, tá bem? Então, o critério de Dirichlet, a gente vai ver que aqui tá próximo, dá para a gente pensar em usar ele. Veja que 1 sobre k é uma sequência que vai para zero, é decrescente e vai para zero, né? Mas só que, por outro lado, a gente teria que mostrar que, para usar o critério de Dirichlet, que a somatória de seno de k com k de 1 até n em módulo fica limitado por alguma coisa, tá?
Então, e essa é a parte mais complicada. Como que eu mostro que seno, somatória de senos aí, fica limitado por uma constante? Eu poderia tentar usar outros critérios, mas veja que pelo fato de ser seno de K, e o K está aumentando, eu vou ter seno de 1, seno de 2, seno de 3, pode ser que seja positivo ou negativo, tá? A gente não sabe exatamente quando que é positivo ou negativo, então não dá para usar critério, por exemplo, critério da integral, alguns critérios aí que precisam que a função seja toda positiva, tá? O critério da série alternada também não dá, porque ela não é uma série alternada, tá? Apesar dela ter pontos negativos, ela não é uma série caracterizada como alternada. Então, então vamos tentar usar, só que a gente tem que provar essa expressão aqui, tá? Então, para provar essa inequação aqui, essa desigualdade, a gente vai ter que usar uma certa identidade, tá? A gente vai usar essa identidade aqui, tá? Que é a identidade que fala que seno de x mais 2x e tal é igual a essa expressão. Note que vamos usar direto a identidade para provar que isso aqui é convergente, e depois, usando o critério de Dirichlet, depois eu só falo de onde que veio essa identidade aqui também, essa identidade trigonométrica. Então, nesse caso daqui, veja que se eu tomar x igual a 1, eu vou tirar aqui somatória de seno de k com k de 1 até n, que é essa expressão toda aqui, com x igual a 1, vai ser igual a cosseno de meio menos cosseno de n mais meio, tudo sobre 2 seno de meio, tá bem? Então, quando eu tomar o módulo, vou tirar o módulo aqui, veja que a parte de baixo já é positivo, seno de meio, né? Então, eu vou tirar aqui, vou tirar o módulo dessa expressão. E o que acontece? Eu estou com uma diferença de cossenos, então o máximo que isso aqui pode ser é 2. Então, daqui eu tiro que isso aqui vai ficar menor ou igual que 2 na parte de cima. Corto com o 2 de baixo, então isso aqui vai ficar menor ou igual que 1 sobre seno de meio. Então, portanto, a gente está nas condições do critério de Dirichlet, ou seja, a gente tem essa expressão aqui, ou seja, 1 sobre k decresce para 0, decresce e ela vai para 0, né? Decrescente vai para 0. E por outro lado, a somatória dos senos aí é sempre limitada para todo n a 1 sobre seno de meio. Então, portanto, essa somatória, seno de k sobre k, converge, tá? Por Dirichlet. Ok? Tá, agora vamos passar para... Vamos tentar mostrar de onde que vem essa identidade trigonométrica aí, tá? Só para você saber de onde que veio. Para chegar naquela identidade, a gente vai ter que usar a identidade de Euler, né? A identidade de Euler tem que i elevado a ix é igual a cosseno x mais i seno x. Bom, então agora a gente quer que apareça uma soma de senos e uma soma de cossenos, tá? Também a gente vai chegar numa identidade para o cosseno. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar coisas desse tipo. Então eu vou somar isso aqui, ó. E elevado a x mais e elevado a 2ix mais e elevado a nix, tá? Então, essa expressão, veja que você nada mais é que uma soma de PGs, né? Eu quero somar-se desse jeito para que apareça a soma dos senos aqui, tá? A soma dos cossenos também. Mas só que note que essa expressão é uma PG de razão e elevado a ix. Então, só para lembrar, a soma da PG, a soma finita, né, da PG, fica assim, né? A1 menos A1 R elevado a N sobre 1 menos a razão. Tudo bem? Então, usando a fórmula da soma da PG finita, no caso aí, você vai tirar que isso aqui vai ficar E elevado a IX, que é o primeiro termo, que multiplica 1 menos, já coloquei o A1 em evidência, né? 1 menos E elevado a NX. O N ficou multiplicando aqui em cima porque a razão é E elevado a X também, né? Dividido por 1 menos E elevado a IX, que é a razão. Note que aqui eu posso multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, tá? Vou fazer isso só para ficar mais simples a conta. Então vai ficar assim, ó, E elevado a IX. E aqui vai ficar E elevado a NX menos 1 sobre E elevado a IX menos 1. Tá? Multipliquei por menos 1 em cima e embaixo, não alterou nada. E agora aqui, esse E elevado a x eu vou passar como fração embaixo aqui, tá? Quando eu passar como fração, aqui vai ficar 1, porque vou separar a fração, vai ficar 1. E aqui vai ficar menos 1 sobre E elevado a x.
Então, essa conta vai ficar assim, vai ficar e elevado a nx menos 1 sobre 1 menos e elevado a menos ix. Tá bem? Bom, então eu cheguei nessa expressão, agora eu vou usar essa daqui, que é a identidade de Euler, né? Então, usando a identidade de Euler, você vai tirar aqui, isso aqui vai ficar igual a... eu vou substituir aqui os cossenos e senos aqui também, né? Então, isso aqui vai ficar um negócio assim, ó. Deixa eu colocar aqui embaixo. Vai ficar cosseno de nx mais i seno de nx menos 1 sobre 1 menos... Veja que o menos eu já vou multiplicar aqui dentro. Então vai ficar cosseno de x. Aí ficaria... O menos, ele sai para fora, porque o seno é uma função ímpar. Então o menos sai para fora, né? Então com menos aqui vai ficar mais. Então vai ficar mais, com esse menos aqui vai ficar mais. E seno de x. Tá bem? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu quero tentar igualar as coisas, tá? Porque aqui vai aparecer uma soma de senos e cossenos nesse lado. Então eu quero que isso aqui chegue numa coisa para igualar um número complexo com outro complexo. Então, para isso eu vou tirar a parte complexa de baixo aqui, ó. Então eu vou multiplicar pelo conjugado. Veja que essa aqui é a parte real do complexo e essa aqui é a parte imaginária, tá? Então, multiplicando pelo conjugado em cima e embaixo, ficaria um negócio assim, né? 1 menos cosseno x, veja que o conjugado vai mudar aqui, né? Menos i seno x. Vou colocar assim de parênteses só para mostrar que essa aqui é a parte real. 1 menos cosseno x menos i seno x, tá? Então, na hora que você multiplicar pelo conjugado, a parte de baixo vai desaparecer a parte complexa e ficar só aqui em cima. Então vai ficar alguma coisa que é real mais i vezes uma outra coisa. Tá bem? Então, fazendo as contas, a gente vai chegar nessa expressão daqui, ou seja, racionalizando, né, vai ficar alguma coisa mais i vezes alguma outra coisa. Note que essa expressão de soma de senos e cossenos veio daquela conta que a gente estava fazendo. A gente estava com e elevado a ix mais e elevado a 2ix, né? Mais e elevado a nx. Tá? Isso aqui é aquela somatória de e elevado a k e x, né? Com k de 1 até n. Note que esse e elevado a k e x eu posso trocar por cosseno. Então, isso aqui ficaria igual a somatória cosseno de kx mais i seno de kx, tá bem? Com k de 1 até n. Então daqui que vem essa expressão. Então daqui eu consigo concluir o quê? Então eu tiro aqui essa identidade, ou seja, esse lado da igualdade eu tenho um número complexo. Essa aqui é a parte real e o lado de cá é a parte imaginária. Então, ou seja, e aqui eu cheguei num outro complexo. Então, como que eu igualo os complexos? A parte real tem que ser igual à parte real. Então, daqui eu tiro a primeira identidade. Então, essas duas coisas são iguais. E da parte imaginária, eu tiro que essa expressão, ou seja, a somatória dos senos, é igual a essa expressão aqui. Ó. Tá bem? Que é o que a gente usou para provar aquele exemplo. Tá bem? Então, a parte imaginária se iguala com a parte imaginária. Bom, então assim a gente concluiu, tá? Essa parte de sequências e séries. Aí na próxima aula a gente vai continuar com a parte de séries de potência, tá bom? Então um abraço a todos aí e até a próxima.